Meus amados, bom dia. Meu nome é Marcelo Cacilhas, casado com a Luciana, que está aí. Nem sempre ela consegue estar junto. Minhas duas filhas, Luísa e Maria, também. Então, se alguém achar legal as coisas que eu faço, depois pergunta para elas como eu realmente sou. Elas me conhecem bem. E eu queria perguntar algo para vocês, que é quantos aqui, não precisa levantar a mão porque eu não quero constranger ninguém, mas quantos aqui passaram a semana toda buscando o Senhor, perguntando: Senhor, o que Tu quer que eu entregue nessa conferência? O que Tu queres que eu contribua? Quais são os frutos que eu estou levando para alimentar meus irmãos? Geralmente, irmãos, no nosso atual cenário contemporâneo, a igreja ela vai para receber. E Deus tem me incomodado tanto com isso, aquele bom incômodo de Deus, mostrando que na matemática de Deus nós deveríamos todos vir para dar. Porque na matemática de Deus, quando todos vão para dar, todos recebem. Mas quando todos vão para receber, sobrecarrega os poucos que foram para dar. Por isso que hoje a gente vê no Brasil tantos pastores com depressão, tirando até a sua própria vida. E eu creio que vocês, essa base, uma nova geração, é que precisa crescer, sendo de fato a força da igreja, indo para dar. Esses dias eu ouvi uma frase do Jonas Madureira que eu gostei muito. Qual macieira que nós já vimos se alimentando da sua própria maçã? Quando a gente fala em frutos do Espírito, pelo menos eu por muitos anos entendia que eles eram para mim alimentar. Mas vocês ali, ó, tá abraçado com a tua esposa? Como é que é teu nome? Não é esposa ainda, mas vai ser, né? Amém. Profeta, ó. Juliano é um cara longânimo, com bastante paciência, acredito. Não? Vamos ver outro dom aqui. Outro fruto. Mas é um cara de paz, um pacificador. Juliana, né? Bruna, agora não fui profeta, esquece a Juliana. A Bruna, ela se alimenta da pacificação dele. Os teus dons é para alimentar os outros. E a igreja deveria sempre se reunir para alimentar os outros. Só que não só aqui nesse templo, mas toda vez que estamos juntos. 1 Coríntios 14 fala: quando vos reunir, nem fala de culto. E eu creio que Deus quer nos conquistar com essa cultura dele, irmãos. Todo culto, e na expectativa: Senhor, o que eu posso entregar? Entre um intervalo e outro de uma música, o que eu posso orar? O que eu posso profetizar? Amém, irmãos? Profetizo sobre essa congregação, uma congregação madura, que vive para servir o outro. Amém? Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre adoração. Vai parecer que eu sou um cara cheio de crise aqui falando, né? Mas eu tenho tido uma crise também com relação a esse tema, porque ao meu ver, a gente se acostumou, de uns 50 anos para cá, nós falamos assim: vamos adorar o Senhor. O que vem em nossa mente? Os músicos vão pegar os instrumentos, a gente vai levantar e vamos cantar. Só que no Novo Testamento, que ao meu ver é o que mais nos interessa, somos gentios, conquistados, lavados pelo sangue de Jesus, não há nenhuma referência de adoração com música. Há música, mas olha que interessante, de 500 menções de música em toda a Bíblia, quantas vocês acreditam que tem no Novo Testamento? Um varão valente aí para chutar um número. Ninguém quer se expor, né? É por isso que geralmente ninguém ora alto. A gente fica com essa... Nossa imagem é um... Mas só tem 12 menções de música no Novo Testamento. Pelo menos para mim isso fala muito. Eu não entendo que Deus está reduzindo o valor da música, porque Ele ama a música. Mas eu tenho buscado colocar ela no lugar que Ele quer que ela esteja. A nova aliança, ela não tem mais um padrão. Na velha aliança, a música era quase um assunto de Estado. Davi instaura o turno dos músicos. Quem se expressava musicalmente, que liderava, era apenas uma tribo das 12, que era a tribo de Levi.
Mas agora não, agora é toda tribo, língua, povo e nação, lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu entendo que Deus quer ouvir o timbre de cada um como Ele fez. A palavra diz que a multiforme sabedoria de Deus se expressa pela igreja. E é hoje, quando eu vou lá no meu setlist do Spotify, eu vejo uma uniformidade, não vejo multiformidade. Eu não estou falando de worship apenas, mas eu creio que cada irmão precisa expressar aquilo que tem, com coragem, sem esperar encaixar dentro de um modelo que é aceitável hoje. Lá em casa, a gente tem o café da manhã, a nossa principal refeição. A gente dedica um bom tempo. E às vezes a Maria e a Luísa, que são pequenas, têm muita liberdade. Raramente alguma levanta a mão e me chama de Senhor. Vai falando, né? Diferente daqui, que a gente fica mais... a gente tem uma liturgia mais formal, né? Mas um símbolo da igreja é a família. E às vezes elas falam algo que é uma besteira, e a gente corrige na hora. Mas às vezes elas falam coisas que dá para ver que foi o Senhor que revelou. Eu não ensinei, minha esposa não ensinou. Mas nesse ambiente de liberdade, há muita riqueza. E lendo, irmãos, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, a gente vê que o ambiente da igreja deveria ser esse lugar de liberdade. Eu nem entrei na palavra ainda, misericórdia. Mas eu quero animar vocês a que esse lugar, a que esse palco não separe, que esse microfone não separe quem veio para dar. Todos vieram para dar. Amém, irmãos? Nos pequenos grupos, aqui. E a adoração, ao meu ver, quando termina os instrumentos de soar, ela não termina. A adoração, ao meu ver, não é um interruptor. Agora eu desliguei o modo adorador e agora vou ser o modo ouvinte. Diante de Deus, que conhece o profundo dos nossos corações, Ele vê que nós estamos numa interrupta adoração. Ou alguma coisa, ou algum ídolo, ou ao próprio Satanás. Isso tem me dado muito mais temor no meu dia a dia ordinário. Em qualquer ambiente, eu estou adorando ao Senhor. Eu preciso ser esse perfume de Cristo em todos os lugares. Se eu pequei, eu preciso me arrepender. Isso é worship diante de Deus. Em Romanos 12, 1 e 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o vosso culto racional. Numa tradução em inglês fala justamente worship. Essa adoração que Deus espera dos seus filhos. Vivermos, nós residimos no altar de Deus. Nós somos esse sacrifício vivo. Jesus, quando ele conversa com aquela samaritana, ele fala: Deus procura adoradores. Eu acho tão interessante isso, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Nada falta para o Senhor. Ele viveu uma eternidade toda sem que nada tivesse sido criado. Ele não nos criou porque faltava algo, mas porque Ele é gracioso. Queria incluir mais pessoas nessa presença harmoniosa da Trindade. Um Deus que não precisa de nada, Ele procura. Me parece quase um paradoxo, Deus procurar algo. Mas pelo fato de Ele ser quem é, Ele é digno que todos o adorem. Mas Ele estabelece um padrão: os verdadeiros adoradores. Me dá muito temor, irmãos. Me dá muito temor ver igrejas cheias, mas ao mesmo tempo vazias. A ausência de verdadeiros adoradores que perdem a sua vida todo dia, que vivem para o outro. Eu estou envolvido em música e me dá dor de barriga às vezes em algumas coisas que eu vejo. Mas eu sei que entre as 10 virgens, 5 são prudentes. Eu prefiro olhar para as 5, me alegrar por elas.
mas que nós sejamos esse verdadeiro que o Senhor está procurando. Eu queria ver com os irmãos, tem algum cronômetro? Tem, né? 42. Opa, estamos grandes, terminamos o louvor mais cedo, né? Termina o louvor? Estou brincando, só queria ver se vocês pegam. Eu queria ver a adoração, irmãos, em 3 aspectos com vocês. Pelo que nós adoramos a Deus, como Deus deseja ser adorado e qual é o fruto que essa adoração gera na vida do adorador. Eu queria começar pelo que nós adoramos a Deus. Quando a gente vê Davi, Asaf, vários salmistas, eles sempre, é muito comum, eles dão um motivo pelo qual eles estão adorando a Deus. E nós devemos fazer a mesma coisa. Um exemplo, Salmo 63, 3 e 4. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Por que os lábios dele exaltam? Porque o amor de Deus é melhor do que a vida. Salmo 86, 9 e 10. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Todas as nações vão adorar o Senhor, porque Ele é grande e seus feitos são maravilhosos. Da mesma forma devemos fazer isso. Tem alguém que teve alguma vitória nesses últimos dias? Um emprego, uma resposta de oração? Pode falar pra gente? O que foi? Ganhou um presente. Você lá atrás? Amém. A irmã ganhou um presente, ele teve uma resposta de oração de cura, né? Amém. O que a gente faz aí com isso? Adora o Senhor, louva, exalta. Mas e se tu não tivesse recebido o presente, minha irmã? Amém. Há um perigo, ao meu ver, ainda mais nessa teologia mais de recompensa, investe que ele dá, fica quase uma barganha. Eu adoro se eu receber. E o diabo cria uma cortina de fumaça e nos impede de ver o Cristo que é suficiente. Se nada recebermos, se tudo eu perder, Ele continua sendo exaltado na sua própria glória, digno de toda a honra, de todo o louvor. Em Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Eu não sei quem me conhece, mas eu trabalhei durante 11 anos como representante comercial, vendia cosmético, batia de porta em porta em salão de beleza. E aí eu sempre orando, né? A Lu é uma que experimentou isso. Uma vez por ano eu tinha uma crise que durava 1 mês. Senhor, por que eu não consigo viver de música? Aí eu via pessoas, talvez com um pouco menos de talento até, se dando super bem. Daí eu... Por que, Senhor? É horrível, né? Uma vez por mês é uma crise existencial enorme. E aí, um dia eu já tinha estúdio, já trabalhava com música paralelamente. Aí um dia eu trabalhei o dia inteiro vendendo. Não sei quem é que trabalha na área de vendas aí, comercial. Vocês vão me entender, é muito cansativo ser vendedor. Porque tu dá tudo certo, só que no dia 1º tu voltou a zerado, tu já não é mais ninguém. Venda não tem memória. E é muito difícil tu convencer uma pessoa que ela precisa do que tu tem para vender sem ela perceber que tu está convencendo ela. É exaustivo. Então eu passei... E outra, salão de beleza tem umas peculiaridades assim. 80% dos meus clientes eram homossexuais. Eu convivia nesse ambiente. E sempre atento. Uma vez teve uma situação de um dos profissionais que eu estava muito cansado no final do dia, e aí ele veio todo cheio de trejeito, falando daquele jeito, né? Aí me doeu. Aí eu falei assim, fulano, tu não é homossexual. Isso é uma mentira que tu comprou. Deus te fez santo para casar com uma mulher. Rapaz, o cara desaba chorando na minha frente. Eu nem sabia, eu nem esperava aquilo, nem sei o que eu faço agora, né? É o apelo agora? Mas Deus me colocou naquele lugar com um fim proveitoso. E no final das contas, depois de anos, eu sem querer vi que aquele profissional se batizou. Está congregando lá no Encontro de Fé.
Então, hoje, olhando para trás, quando a gente está no meio da crise, a gente geralmente não consegue ver as coisas muito amplas, né? Mas hoje, olhando para trás, eu vi que Deus me queria naquele tempo, naquele lugar. Mas eu queria contar para vocês que num dia cansado, eu cheguei no estúdio, precisava entregar uma música naquele dia. E exausto, estava editando bateria. Aí eu sentei, coloquei o violão no colo. Aí pensei, vou louvar um pouco aqui. Aí meu corpo cansado pra caramba, exausto. Falou assim, que louvar que nada, eu tô podre. Sabe aquelas coisas de desenho que aparece um anjinho, o demônio? Eu me senti assim. Mas eu lembro que eu tomei uma decisão. Falei assim, tá cansadinho? Não quer louvar? É agora que tu vai louvar. E Deus me deu uma canção, irmãos. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, que me foi uma canção do início ao fim, pronta. E ela falava assim, eu não o louvo porque me faz feliz. Eu não o louvo porque nada me falta. Sim, eu te louvo porque digno és, Jesus. A gente canta na nossa congregação essa música, mas mesmo que não cantássemos, ela foi uma libertação para mim. Foi uma alforria da escravidão da minha vontade. Eu não louvo ao Senhor porque eu ganhei um presente ou porque eu fui curado, mas por quem Ele é. Isso mudou minha vida. Diante do sofrimento e da falta de vontade, eu percebo que existe uma honra embutida aí. Porque na Nova Jerusalém, irmãos, a gente não vai precisar de vontade, não vai precisar negar vontade. É só nesse fragmento de tempo que eu posso dar esse fruto para o Senhor, de matar a minha vontade para honrar Ele por quem Ele é. Nem os anjos têm essa oportunidade. Os serafins estão diante do trono de Deus, face a face, até cobrem o rosto, porque não conseguem ver face a face a glória de Deus. Mas nós estamos aqui. Na verdade, aqui está bem gostoso, né? Está climatizado, está fofinho aí. Mas Deus nos leva a lugares difíceis. Ele nos prensa para ver o que de fato há em nós. A história da igreja é marcada por dor e sofrimento, e Deus não mudou seu método em algum momento. A palavra diz que todo que quer viver piedosamente vai ser perseguido. E que lembremos nesse momento de angústia que nós adoramos Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. A própria obra de Deus testifica que Ele é digno. Às vezes tem discussão, eu sou um cara que gosta de debate. Eu gosto daquela tensão dos argumentos. Eu não sei se isso é uma virtude ou não, mas eu tento usar para um fim proveitoso, né? Mas geralmente conversando com o ateu é muito interessante. Porque esse texto de Romanos, vocês vão entender onde eu quero chegar. Romanos 1:20 fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Esses tempos eu estava no Uber, perguntei assim, amigo, tu crê que Jesus vai voltar? Aí ele levou um susto. Eu acho que sim. Eu falei, tu está preparado? Daí ele, estou com umas pendências aí. E eu geralmente, irmãos, eu cito algum versículo, algum texto, porque eu sei que a palavra ela fica de pé sozinha. Muito melhor que meus melhores argumentos. É a palavra de Deus. Então, o mundo, um ateu, até o próprio ateu, a sua inteligência para buscar conhecimento e negar que Deus existe, ela glorifica a Deus. Ele não teria capacidade cognitiva para tentar reunir algum argumento dizendo que Deus não existe. Então ele sabe, no fundo, Deus plantou a eternidade no coração de todo um homem. Eu, no fim, eu não acredito que existem ateus. Porque tu não vai se empenhar para negar algo que não existe. Ou vocês veem alguém negando que existe uma nota de R$3. Tu ignora, né? Mas quero animar vocês a lembrar que a palavra tem poder por si mesma. Ela diz que todo homem, por aquilo que Deus criou, testifica que o próprio Deus existe. Logo, todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Não só nós crentes, mas todos que respiram. E eu, por algum tempo, quando eu via que Deus procurava adoração, na minha ignorância, achava Deus um pouco egocêntrico. Vem cá, ficar procurando adoração? Mas quem é o Senhor dos atributos de Deus? Mas eu fui percebendo que de egocêntrico é o contrário.
Deus é profundamente humilde. Ele poderia ter dizimado todos, tanto no dilúvio como no Éden, mas Ele ainda insiste em nós. Se ainda estamos aqui, irmãos, é porque Deus insiste com a nossa vida. Ele tem o direito de ser honrado. Em Salmo 29:2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Pelo que nós adoramos a Deus? Alguém? Vocês são tão silenciosos. Porque Ele é digno. Como é que é o teu nome? A Nathalie entendeu plenamente. Adoramos a Deus porque Ele é digno. Amém, irmãos? Como nós devemos adorar a Deus? Será que basta a sinceridade do coração? Volta e meia, quando tem alguma conversa com alguém que envolve correção, aí eu ouço aquela frase assim: Deus conhece meu coração. A minha resposta sempre é a mesma: cara, aí que é o pó do problema. Nosso coração, como Jeremias diz, é extremamente enganoso e corrupto. Ele sempre revela o melhor que existe em nós, que na verdade é uma falsidade. Não basta apenas sinceridade de coração. Ele estabeleceu como Ele quer ser adorado. Quero que nós abramos juntos em João 4, 19 a 23. João 4, 19 a 23. O contexto aqui é aquela reunião de Jesus com aquela samaritana no poço de Jacó. E ela fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, o crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, tem tanta riqueza nessa fala de Jesus. Naquele tempo, Samaria era a capital do reino. Vocês lembram que Israel é dividido em 2 reinos, depois de Salomão? Reino do norte, capital estabelecida, Samaria. Reino do sul, capital, Jerusalém. O templo estava em Jerusalém, onde havia todos os rituais, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacrifícios. Samaria ficou meio escanteada. Embora eles adorassem o mesmo Deus, se tornou quase 2 religiões. O reino do norte cheio de paganismo, de idolatria, de imagem. Essa samaritana, ela cresce nesse ambiente samaritano. Pensa, irmãos, se nós encontrássemos alguém, ainda mais naquele período, que poderia nos revelar qualquer coisa. Ela viu que Jesus era um profeta. Ela poderia perguntar absolutamente qualquer coisa. Ela pergunta o quê? Qual era o lugar de adoração? Isso já revela que aquela mulher, provavelmente uma prostituta, quando de saber era seu 6º homem, no fundo havia um desejo profundo de saber aonde Deus quer ser adorado. Ao meu ver, é por isso que Ele revela para ela algo que Ele não tinha revelado nem para os 12 ainda. Ele fala para ela: eu sou o Messias. E como é que Ele diz, como é que Ele estabelece a adoração que Deus quer agora? Não é mais em Jerusalém, nem em Samaria. É onde? Em espírito. Porque Deus é espírito. Em Gravataí é o lugar de adoração. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, gentios agora têm acesso à presença de Deus. O sonho de Moisés, o sonho de Davi que falava: eu quero morar na tua casa, agora é a nossa realidade. Nós temos o Espírito Santo em nós. O local de adoração é onde estamos.
Na tua casa, meu irmão, na frente do computador, ali é o lugar de adoração. No teu trabalho com aquela pessoa que te persegue, ali é o lugar de adoração. Esses tempos me perguntaram se eu me escandalizava com o ministério de dança. Nem sei se vocês têm ministério de dança aqui. Tem ou não? Então posso falar, tô brincando. Não, mas eu falei que justamente eu não me escandalizo com o ministério de dança. Mas me escandaliza quando a dançarina da igreja só dança em cima do palco. Só quando tem público. Só quando tem show. Porque o lugar de adoração não pode ser só nesse lugar. É em todos os lugares. A nossa expressão, ministros de louvor. Então, chora aqui e tem que chorar também na porta fechada. Nós todos levantamos as mãos para adorar o Senhor nas músicas. Precisamos levantar nossas mãos sozinhos diante do Senhor. Porque senão, amados, a gente recria um lugar de adoração. Jesus morreu para que todos os lugares fossem, mas a gente colocou na nossa cabeça que o lugar é aqui, na Assembleia de Deus Gravataí. Aqui também é. Mas eu creio que o Senhor fica naquela expectativa boa de ver nós sermos adoradores em espírito, aonde estamos. Quando somos injustiçados e não respondemos. Quando um carro na principal avenida nos corta, coloca a nossa família em risco e nós não maldizemos ele. Esse é o lugar de adoração. São esses que o Pai procura. Jesus também fala dos verdadeiros adoradores, que é justamente esses que são. Eles não tentam mostrar que são. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade quando tem qualquer banner com a minha cara para um convite. Porque me dá um negócio. Posso imaginar que é da adoração, pessoas que estão indo por causa das pessoas que estão aparecendo. Porque a beleza da adoração em espírito é que Ele é o foco. Ele é a primazia. Onde tem dois ou mais, a Dona Joana, Dona Maria, ali está o Cordeiro Santo de Deus. Eu quero ir porque vai estar Ele. Um dia eu fui para Aracaju, irmãos, longe pra caramba, eu estava mal à beça. E aí eu tomei um antibiótico, que é o nome? Eu pedi para um médico amigo meu uma receita de antibiótico. Aí eu pedi para outra médica amiga minha uma receita. Os dois mandaram antibióticos diferentes. Eu, na minha maturidade, no meu profundo conhecimento de medicina, pensei, vou tomar os dois. Para melhorar mais rápido, né? Rapaz, eu nem falei para minha esposa. Tomei os dois. Me deu uma reação alérgica, sinistra. Meu corpo era bolas vermelhas, assim. E coçava, e coçava, e coçava. E eu no dia seguinte tinha que ir para Aracaju, imagina. Aí no dia seguinte eu orei assim, Senhor, amanhã eu vou acordar perfeitamente. Em nome de Jesus. No dia seguinte eu acordo péssimo, irmãos. Aí eu mando mensagem para os irmãos lá, né? Assim, irmãos, eu não estou legal. Vocês querem que eu vá? Clamando assim, não, querido, fica aí. Daí o cara assim, rapaz, tem que vir. Aí eu fui. A história melhora. Porque quando eu piso no chão, literalmente, quando eu piso no chão. Sabe quando o aeroporto para na pista e não para naqueles túneis? Quando eu pisei no chão de Aracaju, eu perdi 100% da minha voz. Eu fui falar, só que eu não sabia, né? Quando eu fui dar oi pro irmão que foi me receber, deu. Oi, oi, oi. Deu, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Fiquei desesperado. Falei com a Lu. Irmãos, resumindo, cheguei, faltava 5 minutos para ministrar. Eu tô tipo num camarim. E aí eu começo a chorar. Assim, irmão, Senhor, por que eu tô aqui? Aí Deus fala comigo. Sabe aquelas coisas quando tu ouve claramente? Marcelo, ninguém está vindo aqui por causa de ti. É aquela disciplina que dói, mas tu se sente amado, sabe? Eu me constrangi tanto, irmãos. Talvez eu estava me achando a última bolachinha do pacote, o gás da Coca-Cola. E Deus me colocou no meu lugar. A igreja se reúne por causa dele. E o final da história é bonito, porque aconteceu um milagre. E eu consegui ministrar. Foi um milagre mesmo. A Lu estava vendo no YouTube, ela disse, nem dava para ver que tu estava com algum problema.
Porque não é sobre nós, é sobre sermos instrumentos para Ele. Deus precisava acertar algo no meu coração. A adoração é sobre Ele, meus amados. Isso significa adorar em espírito. O que significa adorar em verdade? Quem a palavra diz que é a verdade? Hein, meus irmãos? Podem falar mais alto. Jesus é a verdade. Filipenses 2:8 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo é sobre Jesus, meus amados. A nossa adoração precisa ser centrada na pessoa de Jesus. O ministério do Espírito Santo é apresentar Jesus. Não sei se vocês repararam, mas teve um momento do cântico que eu cantei: a Jesus toda a glória. Eu sei quem é Ele, nós sabemos. Mas se eu posso, irmãos, eu vou cantar sobre Jesus. Eu sou o tiozão que fica mudando a letra dos cânticos. Se eu posso botar em vez de Ele, Jesus, eu vou colocar. Porque se o ministério do Espírito Santo é exaltar o nome de Jesus, o ministério de Satanás é reduzir a importância do nome de Jesus. E eu estou atento. Adoração em espírito e em verdade é essa que é em todos os lugares, baseadas em quem Jesus é. No 21, Jesus fala, a mulher diz, Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Eu me emociono lendo isso porque ele está falando dos nossos dias. Chegou o dia que não é em Jerusalém. Eu não preciso ir para Jerusalém para sentir o arrepio, irmãos. A gente até quer ir, porque a nossa casa gosta de história e tal. Mas eu não vou na expectativa de sentir algo, porque eu sinto no meu quarto. Esses tempos eu estava num lugar, aí tinha uns irmãos de outra cidade e me pediram um conselho para a equipe de louvor, porque eles acreditavam que aquilo que eles atraem, eu não lembro, tinha uma frase meio pronta assim: nós recebemos aquilo que atraímos. Aí quando eu ouvi aquilo ali, não me caiu muito bem assim. Eu falei: irmãos, então atraiam a presença de Deus no seu quarto. A única coisa que eu tenho é o Senhor. Eu, sim, se eu puder transmitir algo, eu só vou transmitir o que não presta, porque a única coisa que você fazer é pecar. Todo o resto é graça de Deus, e ela está disponível na porta do nosso quarto fechado. Eu não vou perguntar para não constranger ninguém, mas quantos de nós tem tido diariamente um tempo em secreto? Quantos temos buscado essa conferência diária, esse avivamento diário? Muito melhor do que o Leandro, que o Cacilhas, que a Brasa Church, irmãos. É a imagem do Cordeiro de Deus na conferência diária do nosso quarto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tendo disponível um banquete, indo atrás de migalhas muitas vezes. Isso que Jesus fala sobre em espírito e em verdade, que é o padrão da adoração que Ele estabeleceu. A gente vê vários, durante os dias de Jesus, vivendo isso. Os magos, como é que eles adoram a Deus? Eles levam as suas ofertas para o templo em Jerusalém, dão para os sacerdotes, mas não era assim os sacrifícios? Mas eles, inspirados pelo Espírito Santo, eles levam as suas ofertas para quem? Aos pés do próprio Cordeiro Santo. Aquilo já é uma adoração em espírito e em verdade. Não foi no templo, foi num lugar que ninguém diria que tem algo ali acontecendo, onde tem bois. Eu imagino que Jesus nasce onde o perfume não é do lenço umedecido da Johnson & Johnson, é do esterco da vaca mesmo. É naquele ambiente de animais. Mas ali estava estabelecida uma estrela, aquele era o lugar. A multidão declarando, enquanto Jesus entrava em Jerusalém montado no alto e sublime jumento. Eu penso que honra aquele jumento, hein? Dos jumentos o maior honrado. Talvez não tinha nem noção que estava sendo montado em cima dele o Rei da Glória.
Mas ele entrando em Jerusalém, aquela multidão pega folhas de palmas e começa: Hosana ao filho de Davi. Ninguém ali foi para o templo para adorar. Estavam na praça, adorando em espírito e adorando a própria verdade que passava por eles. Por isso que os fariseus ficavam loucos, atormentados. Os discípulos, ao verem Jesus caminhando sobre as águas, isso está em Mateus 14:33, quando eles veem aquele sinal, aquele homem não é homem apenas, eles falam: verdadeiramente és filho de Deus. Eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade. As duas Marias no jardim, quando percebem que Jesus não é um jardineiro, mas é o próprio Senhor, elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram em espírito e em verdade. E para mim, meus amados, a expressão mais linda, mais romântica, mais profunda de adoração está em Lucas 7:36, eu vou ler para vocês. Ela acontece de uma ex-prostituta. Um dos fariseus convidou Jesus, e lendo esse texto a gente vai entender o porquê que esse fariseu convidou Jesus para ir na casa dele, para experimentá-lo, para ver se ele de fato era o Messias. Não foi para receber Jesus, não foi para servi-lo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, orando, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando com os trás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele só pensou: se esse fora profeta, bem saberia qual é essa mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aqui está traduzido como pecadora, mas é prostituta no original. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Jesus viu os pensamentos dele e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Você não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então virou-se para a mulher e disse: perdoados são os teus pecados. Irmãos, eu amo esse texto. Toda vez que eu leio é novo para mim. Porque aquele fariseu que sabia o Pentateuco de cor era autoridade para falar sobre Deus. Alguém que sabia sobre Yahvé era o fariseu. Mas ele não reconheceu Yahvé na mesa da casa dele. Ele não reconheceu Deus sentado, Mas aquela mulher, mergulhada no pecado, ela viu que Deus estava naquele lugar. E ela invade aquele lugar. Ela leva o perfume mais caro que existia, que provavelmente ela comprou com o corpo que ela vendeu, mas era o que ela tinha de melhor. E ela por detrás, ela não tem nem coragem de fazer de frente, ela por detrás, ela unge os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas de arrependimento. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, um pé empoeirado. Sabe por que estava empoeirado? Porque aquele fariseu não teve a mínima decência de lavar os pés do Senhor. Isso mexe tanto comigo, irmãos. Porque Jesus reparou
que ele não foi beijado quando entrou. Jesus reparou que não teve seus pés lavados. E ele, sendo digno de toda a honra, de toda a glória, não foi bem tratado na casa de um homem que sabia tudo sobre ele. Essa mulher, sem ter conseguido pedir perdão, ela foi perdoada, porque Deus vê o coração de cada um de nós. Eu fico tocado, irmãos, eu peço perdão, mas porque nós vivemos dias de muita hipocrisia. Eu não falo de vocês, mas precisamos reconhecer a presença do Senhor no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família. Tem uma música do Daniel Souza que ele fala: somos os teus pés, somos as tuas mãos, somos a tua boca. E existe muito desejo de estarmos juntos, e aqui nos expressamos, enquanto o Senhor Jesus está na esquina, está em lugares onde a igreja precisa estar, porque nós somos o corpo de Cristo. No meu coração não tem nenhuma veia de julgamento, irmãos. Eu só me sinto constrangido quando eu vejo uma prostituta fazendo algo que eu muitas vezes não faço, não reconhecendo a presença do Senhor. Eu quero ter olhos com esse colírio espiritual que reconhece o Senhor, não só quando estamos juntos, porque aqui é maravilhoso, irmãos. Não tem nenhuma resistência. Todos estamos juntos, olhando para o mesmo lugar, sendo edificados. Mas eclésia significa chamados para fora. O nosso lugar, de fato, é os campos. É onde pessoas estão indo para o inferno por não terem ouvido ninguém falando sobre um cordeiro que perdoa pecados. Eu quero ser esse evangelista, estendendo, expressando o amor de Jesus nesses dias, por uns dias, irmãos. Quero convidar os irmãos a não comprar nenhuma briga contra política, contra o Supremo Tribunal Federal. Satanás está enganando muitos nesses dias com isso. O nosso chamado é Jesus. A nossa palavra precisa ser Jesus. Eu não preciso de um governo de direita, eu preciso de Jesus, irmãos. Não teve nenhuma marcha para Jesus no tempo do Império Romano. O orgulho crente, Jesus nunca falou sobre isso. Ele falou: se alguém bate numa face, dá a outra. Nós precisamos reconhecer a agenda de Deus nesses dias. Satanás tentando nos seduzir com coisas aparentemente boas, mas são distrações. Essa história de Lucas 7,36 revela que a adoração é o conhecimento da glória de Cristo, do Senhor. É uma resposta daquilo que vemos do Senhor. Até aqui, irmãos, de tudo que vimos, quantos cânticos cantados? Quantas músicas foram entoadas nessas expressões de adoração ao Espírito em verdade? Nenhuma. Quer dizer que cantar não é uma adoração? É. Mas ao meu ver, agora é minha opinião, a menor expressão de adoração é a cântico. A maior é aquilo que nós podemos fazer apenas aqui. Quando estivermos na glória não vai dar mais tempo. Alguma irmã me perguntou se eu queria o PED fazendo um fundo. Eu disse que não, sem nenhum julgamento. Mas eu não quero nenhum impulso da minha alma para me ajudar a ver o que eu preciso ver das Escrituras. Quem convence a igreja é o Espírito Santo, não é o PED. Não é nenhum emocionalismo que ajuda o Espírito Santo nesse processo. Ele não precisa. Ele precisa de corações quebrantados. E eu quero, tendo 7 minutos, finalizar com o fruto de adoração.
Qual é o fruto na vida de um adorador? Esses tempos me perguntaram também, às vezes eu abro caixinha de pergunta no Instagram. É uma péssima ideia, na real, porque eu sempre perco para dor quando eu respondo. Mas, esse é um indicativo para terminar, né? Mas, esses tempos me perguntaram, o que tu acha de parede preta? É que eu nem sabia se vocês tinham parede preta, porque eu não ligo para isso. Mas eu falei, irmãos, eu não vejo problema nenhum na cor da parede. Paulo e Silas, meia-noite numa cadeia, certamente eles estavam vendo tudo preto. Então, o problema não é a cor, o problema é eu entender que a cor pode gerar algo, entende? Porque daí eu diminuo, na minha percepção, o poder de convencimento do Espírito. Eu gosto de uma frase de John MacArthur, que dizia, né, partiu: adoração não é um clima ao qual nos entregamos, não é uma sensação a qual somos induzidos pela beleza do que ouvimos. Adoração é uma atividade de nos ofertarmos a Deus. Não é restrita a lugar com cor diversa. E qual é o fruto, irmãos, da adoração? Quero ler com os irmãos aquele texto que eu citei, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Roma, rogo-vos já é um clamor forte, né? Por favor. Aí ele apela, pelas misericórdias de Deus. Quem aqui não é alvo da misericórdia de Deus, irmãos? Eu consigo ver uma esposa maravilhosa, 2 filhas maravilhosas. Só isso seria uma expressão de misericórdia de Deus, que já me leva à presença dele todo o tempo todo, porque eu não mereço. Um pé rapado como eu, rapaz, ter uma família, não mereço. Mas mesmo que eu não tivesse, que eu fosse o solteirão, tiozão, 40 a mais, se eu ainda respiro, é misericórdia de Deus. Porque justo seria eu estar no inferno, mas pela graça dele, ele me retira daquele lugar, ele revela ele mesmo a mim. Então Paulo está apelando, por favor, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando nós vemos a misericórdia do Senhor, nós apresentamos algo para Ele. Às vezes a gente considera tão comum algumas coisas, que não reconhecemos a misericórdia do Senhor. Às vezes nós queremos tanto algo, que esquecemos de tanto que já recebemos. E esse sacrifício, ele é vivo, porque o último sacrifício morto recebido por Deus foi o próprio Cordeiro naquela cruz. Nós agora nos entregamos em vida ao Senhor. Ele é santo, separado, consagrado, e aí sim se torna agradável ao Senhor. E esse é um culto racional, eu mesmo faço ele, eu não dependo de ninguém para isso, eu não dependo de encontro nenhum, de apelo nenhum, eu faço porque ele é racional, é todos os dias. Irmãos, volta e meia, eu estou alguma coisa no Instagram, não sei quem é que às vezes perde tempo naquele explorar, né? Cara, aquilo ali suga nosso tempo de uma forma absurda. Aí várias vezes, do nada, assim, ó, parece que eu ouço o Senhor falando assim, ó, vai perder mais quanto tempo nesse negócio? Aí eu tenho uma decisão, obedeço ou continuo. Essa é uma decisão racional, é um culto racional que eu faço ao Senhor. Ninguém vai ver, ninguém vai bater nas tuas costas assim, ó, mano, que benção foi aquela palavra, hein? A pior coisa é isso, irmãos, vou te falar. Essa recompensa da terra, Satanás pode usar para nos enganar de uma forma. Esses tempos um irmão chegou no final de um culto e bateu no meu ombro e falou assim, ó, Cacilhos, o louvor estava uma benção hoje, meu irmão. Aí eu falei, mano, quando não é? Porque hoje tu te arrepiou? Porque o vento soprou diferente?
Sempre é uma bênção, porque foi consumada na cruz do Calvário a tua morte. Nosso culto racional é quando não sentimos nada, irmãos, e entregamos tudo ao Senhor. Quando sentimos é tão fácil que o fruto é menor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O assunto ainda é sacrifício, adoração, culto racional. Não é normal, irmãos, passarmos 2 anos numa empresa e ninguém saber que somos crentes. Não é normal, porque nós temos uma forma diferente. Nosso perfume é diferente. A gente não está preocupado se a gente vai perder emprego. A gente sabe que o maná vem do céu todo dia. É Ele que nos coloca onde Ele quiser. A nossa profissão, a nossa carreira, não define o que somos, define o que fazemos. Eu não sou músico. Música é o que eu faço. Eu sou um discípulo de Jesus, colocado nesse mundo por um período muito curto, para dar glória ao Senhor, para levar vidas ao Senhor, para transformarmos pela renovação da mente. E renovação da mente, irmãos, não é 40 passos para uma mente saudável do Pablo Marçal. Renovação da mente é um processo pela lavagem da palavra de Deus, diariamente, todos os dias. Vou dar uma dica para os irmãos. Eu baixei um aplicativo chamado YouVersion, mas deve ter outros, com a Bíblia. E eu ouço a palavra. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou dirigir, eu coloco a palavra para ouvir. Irmãos, a minha vida mudou depois que eu comecei a fazer isso. Até porque eu li que a fé vem pelo ouvir a palavra, então eu parei de ler. Não, estou brincando. Mas de fato, naquele tempo era muito normal na questão oral, porque não tinha como pegar pergaminho, todo mundo. Mas eu ouço a palavra, e cada vez que eu ouço, é uma lavagem cerebral, literalmente. Ela lava o meu cérebro, lava, tira coisas impuras, pensamentos impuros. Isso é renovação da mente, isso também é adoração. Eu não sei quantos de vocês morrem de amor de ler a palavra, mas eu não. Para mim tudo conspira para não ler a palavra. Primeiro minha vontade nenhuma. Aí quando eu vejo que eu não estou com vontade, opa, tem uma recompensa aqui. E depois que eu leio 2, 3 versículos, aí eu não quero mais sair daquele lugar. É literalmente achegai-vos a mim, e aí então eu me achego a vocês. E eu termino dizendo qual é o fruto na vida de um adorador. Ele termina dizendo: então iremos provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós temos dúvidas que parece dúvida de órfão. Esquecemos que temos um pai. Esquecemos que esse pai muitas vezes se expressa pelo silêncio. Solteiros querem saber com quem casar. Eu lembro que eu ficava assim: Senhor, só me mostra quem é. Eu espero 14 anos, se for o caso. Mas não deixa eu ficar, é essa. Um conselho que eu daria a mim mesmo, se eu pudesse hoje, é: se torne sacrifício todo dia. Tu vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer nos revelar a sua vontade, irmãos. Mas nós precisamos estar nesse altar, onde o sacrifício somos nós mesmos. Amém? E o resultado final de um adorador é que tu nunca encontra ele numa roda de maledicência. Tu nunca encontra um verdadeiro adorador numa rodinha de murmuração. Porque ele está satisfeito no Senhor. Ele é realizado na presença de Deus. Se alguém um dia te chegar a falar mal do pastor, convida ele assim: mano, vamos adorar a Deus. Mas não com música não, vamos se entregar no altar de Deus. Porque uma das marcas de um adorador, ele bendiz, ele nunca maldiz. Ele sempre desconfia o bem dos outros. Ele não guarda no coração, não acolhe no coração uma raiz de amargura contra irmão nenhum. Se ele é injustiçado, ele lembra que um dia Jesus foi injustiçado por causa de mim. Ele é diferente. É bom de estar com o adorador, irmãos. Ele é agradável. Mas o que não é adorador, o que é escravo da sua vontade, é aquele povo no deserto, que murmurava, que mesmo vendo tantos milagres,
vendo as pragas que Deus mandou para aquele Egito, para retirar eles, para libertá-los, mesmo assim eles não reconhecem o Senhor e eles murmuram. O contrário da adoração é a murmuração. Não te permita, irmão, em lugar nenhum, em ambiente nenhum, te colocar no lugar de murmuração, porque Deus se ira contra a murmuração. Aquele povo não entrou na terra prometida porque murmurou diante de Deus. Muitas vezes o que atrasa a promessa de Deus para a nossa vida é um coração murmurador. Que sejamos adoradores, gratos, satisfeitos pela presença do Senhor, ela basta. Amém? Termino com uma frase de John Piper, que Deus é mais glorificado em nós quanto mais somos satisfeitos nele. Queremos ser esse povo, Senhor. Queremos ser a resposta da tua alegria. Queremos ser agradáveis para ti, Senhor. Como Isaías, queremos repetir com fé: eis-nos aqui, envia cada um de nós. Nós não queremos ser um povo problemático, que exige dos outros horas e horas ouvindo os nossos conflitos. Nós queremos ser resposta. Nós queremos ser aqueles que vão ouvir outros, que vão abençoar outros, vão edificar outros, Senhor. Sabendo que é nesse lugar de serviço a Ti que também reside a nossa adoração. Negando a nossa vontade, Senhor. Nos cânticos também, mas não só, Pai. É onde estamos, exaltando a Ti, Jesus. Obrigado por essa manhã, Senhor. Tudo aquilo que falei que veio de Ti, que não sai dos nossos irmãos. Que essa palavra caia em boa terra, Senhor, e frutifique no nome de Jesus. Amém.